Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre cardio terapêutico. O que é isso, gente? Essa tecnologia maravilhosa para somar a nossa vida e nos ajudar, hein? Vamos lá, vamos saber tudo com a Dani hoje. Já já vou chamá-la, mas antes vou lembrar vocês, por favor, curta o canal, se inscrevam, encaminhem para os amigos. Quem tiver pessoas querendo, ó, melhoria, com praticidade, com tecnologia quântica, muito estudo científico aí embasado. A Dani é uma grande cientista, ela tem muito conhecimento, ela desenvolveu essa técnica. Vocês encaminham para os amigos, para as famílias, para todo mundo que você quer, ó, passar conhecimento. E que eu falo sempre aqui, vamos plantar a semente do despertar. Quanto mais despertos estivermos no mundo, o mundo melhor vamos ter para todos. E vamos lá indicar para todo mundo, encaminhar e se inscrever no canal, né, minha gente? E deixe comentário aqui. Quem quer o card, pedir a Dani os contatos para pegar o card. Eu mesmo já quero o meu card, já pedi meu card a Dani. Ela vai falar tudo para a gente. Só que antes de chamar a Dani, vou falar do Toshi Rama, Frequências do Bem, esse querido maravilhoso, todo mundo já sabe, o Toshi. Ele faz um trabalho de frequências maravilhoso. É um trabalho de física quântica pura, né, pessoal? São frequências que ele consegue colocar em som, pode ser audível e inaudível, tanto para a saúde física, tipo, a pessoa está com problema em algum órgão do corpo, ele consegue fazer uma contrafrequência daquele problema, daquela doença, daquele vírus, daquela bactéria, e emanar aquela energia da frequência para poder destruir aquela célula que está prejudicando a pessoa, ou também ele consegue fazer uma frequência de calma, de tranquilidade. E um detalhe que eu vou dizer aqui, que vai encaixar aí com a Dani, ele também faz frequências para pets. Isso mesmo. Quando você tem um animalzinho que está latindo muito, está fazendo muito barulho, um gatinho que está arranhando a casa inteira estressado, o Toshi consegue fazer uma musiquinha com a frequência de calma, de energia, que vai emanar, vibrar ali uma frequência que vai trazer calma para aquele bichinho e também para todo mundo da casa. E aí, ó, é ciência e tecnologia trazendo paz e felicidade, saúde para a sua vida, para os seus animais, para os seus pets, para todo mundo. E agora eu vou chamar a Dani, que além de ser engenheira biomédica, também é veterinária, também sabe tudo dos pets, né, Dani? Tudo bem? Seja bem-vinda. Guta, muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com você e com os teus espectadores. A alegria é minha, Dani. Dani, gente, ela fala de tanta coisa. Eu fiquei, Dani, vamos falar de quê? Mas tem que falar do card primeiro, porque esse card só a Dani que criou essa tecnologia e ela tem esse conhecimento todo. Então, vamos falar dos cards para poder esclarecer a ansiedade de todo mundo, para saber esse conteúdo. E outro momento ela fala outras coisas, porque a mulher tem conteúdo para falar, viu, minha gente? Bora aproveitar aqui esse momento. Mandem perguntas depois que a Dani responde, eu passo para ela se ela não conseguir ver rápido, e ela vai, ó, tirar dúvida de todo mundo também. Dani, me conta como é que foi esse teu despertar para a parte integrativa na tua profissão, como é que foi essa vontade de conhecer a parte quântica e desenvolver o CARD? Conta para gente. Bem, pessoal, tudo começa assim. Tudo começou na época da graduação. Na graduação, eu já tive um despertar que me interessou, me fez interessar por técnicas diferentes daquelas propostas dentro da universidade, que são técnicas um pouco mais engessadas, são técnicas que têm um raciocínio bastante cartesiano, né? Assim, tem que ser tudo muito exato. Então, a tal da medicina baseada em evidências, que na nossa época aí, do cartesianismo propunha para a gente soluções que eram um pouco amistosas, pouco humanitárias, me fez interessar pela primeira técnica integrativa, que foi a homeopatia. Eu já tive uma professora, já no último ano, que propôs para a gente um curso de extensão, onde ela apresentou para nós a técnica da homeopatia, na qual é a que eu mais utilizo hoje em dia, é praticamente a base da linha de pesquisa que eu tenho feito aí dentro da universidade. E essa técnica é extremamente naturalista, ecologicamente correta. A gente utiliza bastante substâncias da natureza, dos reinos mineral, vegetal, do reino animal, também do reino químico. E então foi uma técnica que me fez apaixonar e, logicamente, já foi a primeira técnica que eu comecei a aplicar nos meus pacientes.
Então, como eu comecei a utilizá-la muito, muito cedo, já logo recém-formada, eu desenvolvi bastante, fui para especialização, para pós-graduação, e me apaixonei pela chance, pela oportunidade que a gente pode dar para os pacientes que têm sentenças, as chamadas sentenças de morte, as sentenças de doenças incuráveis, aliviar o sofrimento. Então, num primeiro momento, Guta, isso começou pensando num paliativismo, mas depois se tornou uma realidade terapêutica e profilática para esses pacientes, né? E quando a gente entra na pesquisa, a gente abdica dessa unilateralidade de pensar só no animal e a gente pensa na medicina integrativa verdadeira, que é o One Health, a saúde única. Então, a saúde única envolve o bem-estar do profissional que está ali à frente de um indivíduo doente, e isso seja um indivíduo humano, ou um animal, ou uma planta, uma plantação, então, porque o reino vegetal também entra, porque o reino vegetal nos alimenta, né? Então, não dá para descartar. A saúde única é isso, esse pensamento do coletivo. Então, quando a gente entra na área de pesquisa, a gente simplesmente se doa em prol do benefício de todos. Então, é pensar no bem-estar do profissional que está ali à frente, desse animal e do tutor, e mais ainda, estendendo para o ambiente em que esses seres estão. Então, nós sabemos hoje que grande parte das enfermidades que os animais e que os humanos desenvolvem tem muito a ver com o estilo de vida, o que come, o que bebe, as crenças, o meio ambiente, se ele está numa zona que é uma zona eletromagneticamente comprometida. E aí me fez despertar para tal das frequências, né? Muito, muito precocemente, já dentro da universidade, eu já me interessei pela física quântica, porque faz parte dos nossos estudos dentro da engenharia. Né? Um engenheiro biomédico, para quem não sabe, ele estuda a multidisciplinaridade entre terapia e diagnóstico embasados em instrumentação. Então, um engenheiro, ele pode projetar, fazer uma arquitetura de um equipamento, ou pode elaborar técnicas, né, fazer protocolos terapêuticos embasados nesses equipamentos. Então, há uma fusão de conhecimentos do engenheiro, do médico, do dentista, do farmacêutico, do veterinário, dentro da universidade multidisciplinar, né, que é o mundo da engenharia biomédica. Então, é um mundo fascinante. E aí, muitos dos diagnósticos que a gente utiliza dentro da engenharia, muitos equipamentos, eles são embasados em frequências, são embasados na física, na ótica. Então, o equipamento que eu trabalhei mais de 20 anos, que é um equipamento que faz um auxílio para um diagnóstico, ou seja, um diagnóstico complementar do câncer, e isso se estende para humanos e para animais, ele é um equipamento de laser. Então, um feixe de laser que emite uma determinada frequência, ele vai ler o comportamento biológico do sangue ou de um tecido e vai proporcionar um diagnóstico. Então, isso me fez apaixonar pelas frequências, né? Então, primeiro, as frequências entraram na minha vida pelo meio do diagnóstico. Depois, fui me interessar pelas frequências terapêuticas quando eu conheci sistemas florais quânticos, que tem várias empresas que hoje trabalham, e eu me envolvi tanto que fui ser consultora de uma grande empresa. Depois eu criei uma linha, né? E depois hoje eu estou assessorando um outro laboratório. Então, assim, é uma coisa que não para. Então, eu fiz vários projetos de arquitetura com frequências curativas. E olhando, né, o nosso colega que está trabalhando com as frequências curativas para os animais e para os tutores, me faz lembrar bastante dessa paixão que eu tenho, porque na verdade nós somos frequência, nós somos seres informacionais, né? Partindo do nosso DNA, que são proteínas que enviam informações via RNA mensageiro e a gente faz uma troca com o meio ambiente, né? Através da nossa matriz celular, através da nossa glândula pineal. Então, assim, nós somos seres energéticos e informacionais. Ao passo que a gente entende que somos seres energéticos e informacionais, nós vamos entender que a gente adoece e a gente cura mediante o manuseio, o manejo dessas informações. E é por isso que funciona, é por isso que, lógico, uma música é terapêutica, uma cor é terapêutica. Então, a gente precisa hoje prestar bastante atenção no que falamos,
muitas vezes a gente ofende muito com palavras, com a tonalidade, o verbo, né? É algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a gente pode adoecer uma célula. Indo além disso tudo, a gente começa a entrar no campo dos grandes cientistas que comprovaram a ação das informações no nosso organismo. Então, a gente vê o Dr. Masaru Emoto, que é um oriental que esteve no Brasil alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes dele falecer. E qual foi o estudo dele? O estudo dele foi buscar a água, vários tipos de água de todos os locais possíveis do planeta, estudá-las mediante um congelamento, e esse congelamento depois ele fazia fotos. E essas fotos, elas têm um ponto certo de fazer a foto para que ela fizesse uma forma que a gente fala hexagonal, né? Então, quanto mais pura a água, mais ela exibia esse formato hexagonal, que formam as pontes de hidrogênio. E com isso, ele começou a entender o comportamento da nossa água corpórea, né? Então, aí cabe até falar um pouquinho do tal do terreno biológico, que na verdade é a nossa água corpórea. Então, a informação eletromagnética transita pelo nosso sangue através né, das proteínas de membrana e através da presença dessa água. Quanto melhor e maior quantidade a gente tiver dessa água corpórea, que é rico em proteína, glicose, aminoglicanos, melhor a gente vai ter o quê? Harmonia, homeostase, e a gente vai conseguir suportar os desafios que o dia a dia da vida traz para a gente. Então, as frequências, elas transitam o tempo todo, né, dentro da nossa corrente circulatória, por meio invisível, a gente sabe que tem as frequências invisíveis, a gente está falando que por meio de um equipamento eletromagnético que está enviando frequência, gerando imagem para a gente, e a gente não duvida da existência, né? No entanto, quando a gente fala de terapias, as pessoas ficam bastante desconfortáveis, achando que pode ser charlatanismo, que é uma pseudociência. Então, assim, passamos por todo esse crivo, né, com a homeopatia, com a acupuntura, com o ozônio, e tudo tem frequência. Tem frequência, e muitas vezes até uma técnica que a gente considera que seja bioquímica, esse movimento bioquímico antes, ele teve que sofrer uma ação energética, uma onda eletromagnética para poder fazer com que esse movimento acontecesse, né? E aí proporcionar a entrega dessa informação que gera uma comunicação bioquímica, ou seja, uma troca iônica, que vai gerar aí a entrega, por exemplo, do ozônio, do produto do ozônio. É mais ou menos assim. Ah, eu acho incrível o trabalho do Masaru Emoto. Ele é aquela coisa, ele prova algo que a gente já sabe, só que a maioria das pessoas fica questionando, e não, essa é coisa da cabeça, nananã, as palavras têm poder, que tem. E pior, eu acho, do que palavra, não no sentido de ruim, mas no sentido de mais forte, é a intenção. Então, a intenção que você tem, a intenção que você emana na energia que você está emanando numa palavra, numa força, num sentimento de ódio ou de amor, ou de carinho, ou até de indiferença, né, que a gente sabe o quanto é pior a indiferença do que até o ódio, e ele conseguiu provar, né, aí a foto, você não quer desenhar aqui, tuf, mostrar para as pessoas que é real, que está aí, mas as pessoas ainda tendem a questionar, né, não sei por quê. Por isso que eu gosto de trazer pessoas feitas você, cientistas e pesquisadores que conseguem esfregar na cara da galera a realidade. Eu acho o máximo. E o cartão, quais são as informações que você conseguiu colocar nesse cartão, como a gente deve usar, como é que ele é? Me fala do cartão, que eu estou super mega curiosa. E finalmente, para chegar na história depois dos florais, né, a gente entendeu bem que a homeopatia é uma grande ferramenta em forma de líquido, que seja por via oral ou por via injetável, que guarda essa informação, porque ela tem a água. Então, a água é um grande veículo que armazena as informações, principalmente quando ela é pura e forma essas pontes de hidrogênio que fazem com que os elétrons transitem com facilidade. Bem, para chegar no card, a gente estudou bastante todos os veículos que poderiam armazenar as informações. Então, esgotamos as pesquisas com a parte de homeopatia, né? Na verdade, tem muito trabalho ainda bacana sendo publicado. Depois a gente entendeu
que a gente pode estar colocando frequência em pomadas, em gel. Então, por que a gente usa o gel do ultrassom? Vamos pensar lá numa coisa bem básica, né? O gel do ultrassom é porque ele é um condutor, ele tem uma substância que facilita a leitura do transdutor para poder gerar imagem ali, quando a gente está vendo uma imagem, por exemplo, de ultrassom. Então, assim, a gente foi descobrindo que tinha várias formas, né? A gente começou a pensar nas informações que os cristais de Vogel guardam informação. Por exemplo, a gente tem cristais, né? Quanto mais facetados eles são, melhor a geração dessa informação quando você está fazendo uma terapia. Então, pensar naqueles equipamentos de cromoterapia que tem na sua ponta o cristal bem facetado, um cristal puro, em geral é o quartzo que é utilizado, o quartzo branco ou o quartzo rosa, e aí depois você tem um equipamento que emite uma luz, um LED que gera uma luz colorida a uma determinada frequência. Então, pensando em tudo isso, e aí um dia, durante a pandemia, me caiu a ficha assim, é claro que tudo no universo, a gente sempre olhou alguém fazendo em algum outro lado do mundo, o ser humano é assim, sabe, Guta? O ser humano, nada se cria, tudo ele copia, ainda que venha uma cópia pelo sonho, um insight, ele vê alguma coisa que ele pode criar, a partir de uma informação que ele vê, ele pode criar outras informações, né? Então, fiquei pensando numa forma. A primeira coisa, durante a pandemia, eu morava num edifício em Campinas, e o sistema de porteiro eletrônico foi, né, uma coisa que ficou real, uma situação que aí diminuiu o trabalho humano, né, por conta do contato. E um dia meu marido, que é engenheiro, chegou para mim e falou assim: olha, para entrar e sair agora do prédio é o seguinte, tem um tagzinho aí que você vai encostar numa caixinha, e essa caixinha vai ler uma informação, uma frequência que está dizendo que, olha, o apartamento 133 está saindo, o apartamento 133 está entrando. Falei, tá. Aí entrei, saí com os cachorros, voltava. E um dia eu falei assim para ele: marido, me dá uma ideia. Vamos pensar, quando a gente entra num hotel, a gente faz o nosso cadastro e a gente recebe o quê? A gente recebe a nossa chave para entrar dentro do quarto. Como que funciona aquela máquina? Primeira pergunta que eu fiz, assim, bem chula, né? Ele falou assim: como assim? Não estou entendendo como funciona a máquina. Eu falei: Fernando, como que é colocado a informação de que o seu quarto é o quarto 340? Ele parou e falou assim: ué, mas é uma máquina de frequência. Eu falei: tá, mas como ela emite a frequência? A frequência vai pelo som, a frequência vai de alguma forma. E você já viu essa máquina? É uma máquina ridiculamente simples, igual essa É uma de coisinha assim, cartão. que a gente vê que eles passam assim e entrega, né? Exatamente, é um Parece uma magnetizador. coisa simples. É. Então, parece a máquina que a gente usa para passar o cartão de crédito para pagar a conta da gente. Mas é bem mais simples do que isso. E aí eu queria entender, fiquei procurando, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou pesquisadora, comecei a pesquisar na internet como é que tinha que ser o cartão, como é que tinha que ser a máquina, e aí até que eu descobri que já tinha cientistas que faziam isso para outras finalidades. E aí foi vindo um monte de coisa na minha cabeça. Então, a primeira coisa foi o tag do meu portão, que eu falei, tem uma frequência. Aí liguei para o cara da portaria, falei: oi, tudo bom? Eu sou a fulana do 133. Me conta para mim, como é que você coloca a frequência? Ele também não entendeu a minha pergunta. Eu assim, como assim, moça? Eu falei: ué, você não coloca uma frequência que nem portão, portão elétrico, tem uma frequência, né? Que você programa lá. O portão da minha casa abre em 130 Hz. Beleza, mas quem que é que coloca o tal do 130 Hz? Como que funciona isso? Eu comecei a investigar. E aí meu marido falou assim: não acredito que você está muito estressada com isso, você está investigando muito. Qual que é o problema? Eu falei que eu quero criar uma solução terapêutica. Então, assim, é aquela coisa que chama eureka. Você fica pesquisando, pesquisando, Sensacional. pesquisando, e aí eu olhei e falei assim: pronto. Então, somei a ideia do cartão bancário, que tem uma frequência, depois do cartão magnético, que você entra no hotel. E aí fui indo atrás de quem que podia fazer isso. Cheguei num cara que tem a máquina que faz isso para a saúde, que não é a mesma máquina do cara que bota a frequência do cartão no hotel, óbvio. Então, vi que tinha uma empresa que estava muito empenhada, né, em fazer isso, fui fazer cursos com eles, né, e é uma máquina, assim, que para eles é relativamente simples, mas na verdade usa um software de computador e você vai lá e digita a tal frequência que você quer. Ótimo. Partindo do princípio que tem um software bacana,
Então já é meio caminho andado. Fui atrás da máquina, instalamos o software e agora tinha o problema da questão do cartão, porque não podia ser qualquer cartão. Aí conversa com uma pessoa que produz um cartão, que produz o outro, eu falei, gente, a excelência vai ser o chip, mas eu ainda não tenho chip. Porque o chip, Guta, ele não permite o clone. Então você veja que a nossa evolução de card bancário, eu até liguei para a gerente do meu banco. Falei, me conta como foi essa evolução, como é que foi, quais engenheiros participaram, me coloca em contato. Ela falou assim, nossa, mas que coisa complexa, nem um cliente do banco me Pergunta perguntou é isso. essa, né, minha filha? Virou uma coisa cômica, eu fui chacota de várias Não, pessoas. mas, Mas mas, enfim, Dani, sério, só assim, uma pausa rápida. Você está falando coisas tão óbvias, mas que eu confesso que eu sou até curiosa, mas eu nunca parei para pensar. De fato, o cartão, vamos dizer, de hotel, que é o cartão que é mais utilizado, que ele é mais trocado de energia, ninguém faz um tique-tique, ninguém fura, não é um chip, é um magnético. Ah, tá, simplesmente. fez. Mas a gente não entende como aquilo ali fez. É uma frequência que é emanada, é absorvida e priu. É impressa ali aquela frequência. E você pode rapidamente tirar aquela frequência e botar outra. Agora, o chip não. O chip é aquele não muda. Então, por aí você vê, por aí você veja, quando você vai, você vê que é um card vagabundo de hotel, você colocou do lado do seu celular, o que que acontece? Desmagnetiza. Na hora. Desmagnetiza. É. E aí eu comecei a entender que também não podia ser um card desse que desmagnetizasse tão fácil. Até porque o chip, eu conversando com o pessoal lá do banco, eles falaram: nossa, Daniela, olha, o chip foi 10 anos de pesquisa, porque aí a gente consegue colocar um código de segurança e para fazer cada um desses chips, a unidade é muito cara. Eu falei, bom, isso não vai ser uma realidade para gente. Então, o que, que eu fui atrás? De um card que tivesse uma tarja. Fui conversar com um físico, o professor meu, ele falou assim, Dani, os átomos têm que ser muito bem emparelhados. Tem que ser uma máquina muito precisa, que vai emparelhar eles muito juntinho, ou seja, não vai ter como separar, porque isso vai garantir que ele fique magnetizado por mais tempo. Uma hora ele pode desmagnetizar. Por exemplo, ficando perto de celular, se você esquecer em cima do computador, se você colocar o seu card junto com você e for fazer esteira, for fazer plataforma vibratória. Então, a gente já sabe que tem várias coisas que desmagnetizam, mas não sai de todo a frequência. E aí, partindo disso tudo, achei o tal do fabricante e eu achei que eu realmente saí na frente, porque isso nem a medicina não tinha. Então, como eu sabia que tinha vários médicos que já estavam trabalhando com sistema de colocar frequência para fazer uma medicação lá num veículo, numa prata coloidal, num álcool, num conhaque que fosse, eu falei, eu vou partir para um sistema de card que vai ser diferencial, né? Então, quando eu achei o fabricante, falei para ele, vamos fazer uns testes, vamos ver quanto ele suporta de magnetização. E aí começamos a usar esse software pronto. Então, agora eu sei, Guta, que eu posso colocar uma frequência curativa, assim como se faz a música, que é uma frequência também, é uma vibração, que vem através da nota musical. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma nota musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu até poderia colocar no card, que é uma vibração. Mas o software, ele é tão elaborado e foi feito pelos russos, né, que são os pesquisadores mais conceituados e mais antigos nesse quesito de frequência, eles têm hospitais de frequência. Então, tem máquinas muito bem elaboradas que você entra lá, você é tratado só com frequência. Você entra em cabines, né, e você vai receber as frequências que vão te harmonizar. Mas não bastava isso, a gente teria que saber qual é a frequência que te harmoniza. Então, entra uma outra fase de pesquisa, que é a biorressonância, que eu trabalho. Então, é um método diagnóstico em que a gente identifica que frequência que está errada naquele indivíduo, né? Nós somos como um instrumento musical. Quando a gente adoece, a gente desarmoniza e as notas musicais mudam a sua tonalidade e a gente passa a ficar como aquela cantora Vanusa, que aliás é um vídeo, Guta, que eu uso muito nas minhas aulas, para mostrar para a pessoa como que a gente adoece mediante a alteração de uma frequência. A Vanusa, a cantora, quando adoeceu e ficou com Alzheimer, ela, uma ocasião, foi chamada para cantar o hino nacional. E foi muito triste, porque denotou realmente o ápice da doença dela. Então, ela começou cantando: Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. De repente, ela mudou a letra, ela mudou a entonação e ela entrou num looping. Então, esse vídeo está no YouTube, é muito triste de se ver, né? Mas, na verdade, é o que acontece com a gente descarrila.
Pensa numa carreta que perde o eixo quebra e você começa a ir tudo torto. A doença é assim. Então, quando a gente adoece, a gente perde a coerência das informações que te deixam com homeostase e te deixam fisiologicamente ok. E te deixam imunologicamente ok também para ter uma defesa orgânica, né? Então, é bastante interessante a forma como esses pesquisadores russos comparam a gente. E existe uma analogia de comparar o ser humano com um laser. O laser, você sabe, você trabalha com essa área, né, de estética e de terapêutica, os lasers melhores, que são os mais caros, qual é a característica do laser, né? A luz amplificada. O laser, quando você incide ele tem que ter a colimação. Então, o melhor laser, ele é bem pontual, né? Ele tem a mesma saída dele é a mesma que vai ser entregue lá, onde você está apontando para fazer uma terapia, por exemplo. Então, essa colimação é garantida pelo fabricante, pelo tipo de laser, né? E se o aparelho não está variado, se ele cair, né? Se a probe dele bater, então o que acontece? Ele começa a esparramar, ele faz uma varredura aberta. Então, isso chama perda de colimação. Então, o nosso organismo é um laser. A gente adoeceu, a gente perdeu a colimação. Então, escapa energia, um órgão fica pagando o preço pelo outro, por exemplo. Que órgãos pagam mais o preço, né? Pensando, o fígado é o primeiro órgão que sofre toda a avaria. Porque ele é o faxineiro de coisa suja. Ele pega o sangue venoso, o último, então tem que passar por ele e ele tem a obrigação de filtrar antes de mandar para o rim, para o coração, para o pulmão e etc. Então, é o primeiro órgão que sofre essa avaria, né? Então, hoje, as máquinas conseguem mensurar qual é a energia isolada de cada órgão. Porque se a gente parar para pensar na evolução da medicina, antigamente o pessoal só queria... Não, antigamente não, vou falar a realidade. Doa quem doer. Se tiver médico vendo aí, vai ter que estudar. Pedala Robinho. O que a medicina Concordo. cartesiana acredita? Que só o eletrocardiograma e só o eletroencefalograma podem medir. Essa é a realidade. Guta, a realidade dói, existe uma tremenda defasagem médica, tá, com relação a isso, porque muitos ainda acreditam que só consegue medir eletricidade celular pelo eletrocardiograma e pelo eletroencefalograma, no século XXI. Com toda a tecnologia, tá? A gente já faz teletransporte, já estão teletransportando objetos, né, de um lugar para o outro, a gente já está indo para Marte e as pessoas ainda estão acreditando nisso. Isso só se chama ego, muito grande. Exatamente. E aí, Exatamente. Guta, partindo disso, desse cartesianismo, lógico que as máquinas hoje podem mensurar qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Então, as máquinas hoje medem e a gente sabe a frequência saudável de cada órgão. Então, ficou fácil, porque você faz um teste de biorressonância com uma máquina super moderna, né? E essa máquina vai dizer para você, fulano de tal, você vai fazer um scanner e você faz pelo bioimpedância. Você colocou a palma da mão nesse equipamento. Nós trabalhamos com isso, é realidade. Eu trabalho na fazenda, né, dos movimentos sistêmicos por cavalos. Nós fazemos em todas as pessoas que chegam lá, essa máquina de bioimpedância. E ela chama biorressonância. É quase igual a uma ressonância magnética. Ela faz uma leitura, um scanner de todas as suas células, todos os seus órgãos, mede vitamina, mede hormônio, né? Então, ela te revela se você tem alguma alteração energética ali. Partindo daquilo, que é um exame ainda não aprovado, não aceito pela comunidade médica, ele sugere que você procure um médico e que vai fazer as provas convencionais, né? Exame de sangue, hemograma, depois vai fazer exame de imagem e tudo mais. Então, isso é realidade. Partindo do princípio que eu já sei qual é o órgão que está doente, Guta, eu vou pegar o card, vou fabricar um card para a pessoa, tá? Acho que não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui o card. Aqui, ó, consigo. Agora. Agora sim. Então, aqui é que ele está num quadrinho, tá? Mas o nosso card, ele é igual um card bancário. Vou mostrar para vocês. Olha a tarja preta aqui. Uhum. Eu coloco ele na máquina que vai fabricar uma frequência que eu vou dizer exatamente qual é a frequência que eu quero para harmonizar aquele ser.
E eu vou poder fazer uma frequência personalizada, e eu vou poder tratar um distúrbio psíquico, por exemplo, toque, ansiedade, TDAH, e posso tratar uma hepatite e colocar essa frequência curativa nessa tarde aqui, porque ela tem átomos emparelhados. E aí você vai colocar em contato com o teu corpo mais tempo que você puder, 25 horas por dia. Eu falo, a gente só tira para banho. Eu ando com 3, 4 cards. Eu vou viajar agora. Nossa, eu falei, vou passar no raio-x, eu tenho que tirar tudo. Tira tudo para não É, desmagnetizar. E aí é. guardo no envelopinho, né? Um envelopinho que protege a frequência, né? E aí a gente fica com eles permanentemente. Então eu trato tudo, tudo. Eu reponho hormônio em frequência, né? Eu fiquei relutante em fazer reposição hormonal durante muitos anos e fui fazendo reposição com frequência. Existe um banco de dados em que essas frequências estão disponíveis para o mundo. Não sou eu que inventei esse banco de dados. Ele existe, ele está disponível para os cientistas. Existe. Tem no PubMed, você entra, existe lá. Entendeu? E aí você pode usar a sua máquina e programar ela para fazer a frequência que você quiser. Então, nisso, a gente começou a tratar durante a pandemia. Tratar e prevenir. Gente, eu não peguei Covid nos 2 primeiros anos da pandemia. Eu peguei quando eu voltei para a rua, em 2022. Por quê? Nós fizemos cards com frequência antivírus. E eu dava esse card para um monte de gente que eu conhecia. Eu falei, você quer? Você acredita? Dava para as pessoas. Ele serviu, atuou como se fosse uma vacina. E isso incomodou muita gente. Aham. Teve gente que foi ameaçado. Só que eu, por ser veterinária, por ser engenheira, eu era uma pessoa muito pequenininha nesse contexto. Mas muitos dos médicos grandões que faziam live todos os dias durante a pandemia sofreram perseguição, porque o negócio funcionou. E nenhum de nós pegou Covid por conta do card. E se pegava, a gente usava o card terapêutico, a pessoa melhorava, fazia um tratamento complementar. Lógico, a gente não é idiota, a gente não vai arriscar a vida de ninguém, nem a nossa. Mas a gente complementou os tratamentos com os cards. E super funciona, né? É impressionante. Eu já vi casos da pessoa estar com. Eu não vou nem falar aqui para não causar polêmica, da pessoa estar com um problema, vamos dizer, uma bactéria. Todo mundo sabe que uma bactéria, você toma um antibiótico e aquilo ali demora uns 72 horas para começar a fazer efeito e tal, e tem que tomar por 7, 10 dias, mais ou menos, para Uhum. tirar aquela bactéria. E eu já vi, por tratamento de biorressonância, né, com cargas de frequência, com eletrodos, a pessoa emanar energia ali e conseguir tirar uma bactéria em 2 dias. Quer dizer, tirou na hora, só que a pessoa fez o exame de sangue 2 dias depois, só para saber como é que estava, e já estava comprovado que tinha, e 2 dias depois que a pessoa fez o exame, porque foi quando ela pôde fazer, depois de ter feito né, usado a contrafrequência, já provou no sangue que não tinha mais nada. Aí, quando a minha amiga falou isso, né, que trabalha assim, eu digo, cara, que maravilha. Daqui a pouco eu parei, fiz, você tem que andar com colete à prova de bala, você tem que usar carro blindado, porque vão querer te esganar aí, porque isso é maravilhoso. Mas, assim, logicamente, a gente não pode fechar os olhos para doenças que já estão num estágio muito grande. Medicação é importante muitas vezes, tem que ir no hospital, tem que ir no médico avaliar, mas faz associado e vê o resultado que vai ter, ponto. Vai ter o resultado. Exatamente, Guto. E demora, mas a gente consegue fazer a comprovação científica, porque nisso tudo era uma coisa boca a boca. É exatamente como eu estou conversando aqui com você e contando para todos os seus espectadores, que não, usa que é bom, usa que funciona, usa que previne o vírus, mas assim, é uma coisa muito subjetiva, né? É. Mas agora faz 15 dias a gente fez a primeira publicação contando realmente qual é a máquina, contando realmente como é a frequência, então a gente já fez, foi para uma revista japonesa, eu fiz em parceria com uma médica e ela fez a apresentação oral para os japoneses e eu estou como segunda autora. Eu fiz a parte, escrevi a parte de metodologia e a gente revela exatamente o que é. Então agora não é mais segredo para ninguém. A gente pôde cientificamente comprovar. Então foram examinados, acho que foi 34 pacientes e nós fizemos um teste simples que foi da contaminação 5G, que é o que a gente hoje tem, É. tem esse problema. Eu tenho, você tem, porque a gente trabalha com computador, com mídia, e o fato de estar com o celular o tempo todo, né?
a gente fica muito vulnerável à contaminação eletromagnética pelo 5G. E ela é extremamente maléfica, ela faz com que a gente mude o nosso comportamento, que a gente tenha disrupção hormonal, que a gente tenha desenvolva um psiquismo, insônia, bom, e até os casos mais graves de desenvolver cânceres, né? Eu tenho uma querida amiga médica também, e ela desenvolveu um tumor cerebral há uns anos atrás, e ela sabe que existem vários trabalhos, que se você ficar muito tempo em contato com o celular aqui, você pode desenvolver, se você tiver uma tendência, você pode desenvolver. E ela desenvolveu um meningioma. Pela graça de Deus, afortunadamente, ela fez a cirurgia, tirou do tamanho de uma laranja, e não ficou com sequela nenhuma, e não fez metástase. Ela é uma sobrevivente. E como que ela fala hoje no celular? Ela fala ou com o fone, dessa forma que a gente está conversando aqui, ou ela põe no viva voz e fica longe. Deu 8 horas da noite, ela desliga, some com esse aparelho, não fica no quarto com ela, não mexe mais nada eletromagnético, mais nada. Não. Porque, logicamente, ela tem receio que possa desencadear um novo processo. Isso. Isso é tão Agora, severo, tão real, que eu fiquei doente. Durante o processo da finalização do meu doutorado, eu ficava 15, 18 horas por dia no computador, sem parar, comendo na frente do computador. O que eu desenvolvi? Eu desenvolvi ansiedade, eu não dormia, eu ficava com taquicardia, desenvolvi síndrome da fadiga de adrenal. Eu vou te falar que tem 6 meses que eu mudei a minha rotina, eu continuo trabalhando no computador, mas muito menos, mas também chegou um determinado horário, eu tenho que me afastar desses equipamentos, porque a gente adoece e a gente pode vir a morrer em função dessas frequências que não são saudáveis. A gente tem que ter contato com as engraçado você frequências falar. saudáveis. Quando eu comecei a gravar podcast, como eu sou muito responsável, eu digo, nossa, eu assumi 3 programas por semana, eu tenho que gravar, eu viajo para São Paulo sempre, quando eu estou em São Paulo não consigo gravar, então eu estava numa neurose de gravar programa, aí eu fazia 7 gravações num dia, outro dia 8 gravações, era assim, uma atrás da outra, eu não comia, às vezes eu segurava xixi um tempão, para poder, uma gravação atrás da outra, não sei o quê. Minhas filhas, bichinho, nem via minhas filhas, deixava na escola, pagava no almoço, nem almoçava com elas, corria pro computador, pá, 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 pá. Aí depois eu digo, eu tô perdendo minha saúde, eu comecei a ficar estressada, também não sei se era todo trabalho, mas talvez também era essa emanação de energia. Eu estava mega estressada, eu digo, não, peraí, eu vou começar a gravar só de manhã e de tarde, à noite eu vou juntar com minhas filhas, eu tenho que almoçar com elas também, vamos diminuir uns 4 por dia, tá bom, não vamos enlouquecer. E eu comecei a ter um equilíbriozinho, porque a pessoa fica bem insana, né? Fica, mas a notícia boa é que desses 34 pacientes que a gente avaliou, todos estavam logicamente, com a contaminação eletromagnética no nível bem elevado. Essas pessoas já estavam com manifestações subclínicas, todos eram pessoas saudáveis, tá? Só para vocês terem uma noção, o critério de inclusão desse teste. Só que já estavam com sintomas subclínicos, ou seja, alterações em exame. Então, o nosso telômero, para quem não sabe o que é telômero, que é a pontinha do nosso cromossomo, que é o que garante que a gente viva mais dias, todos os dias ela vai diminuindo. Mas o nosso organismo tem uma capacidade de repor, ou seja, de fazer um novo carbono, né? Só que quando a pessoa adoece de uma doença muito severa, o carbono vai ficando impraticável e a gente não consegue mais reproduzir, então ela vai diminuindo as perninhas do telômero. Então, essas pessoas já estavam com encurtamento de telômero, já estavam com níveis bem baixos, já estava desenvolvendo uma enzima que é uma enzima que é transcritora de fator oncogênico, né? O fator para desenvolver o câncer. E, consequentemente, essas mudanças desses padrões foram mensurados pela biorressonância. E a notícia boa é que só o fato de colocar o card, tá? Imediatamente esse padrão já muda. Então, você colocou o card, já foi feito de novo a imagem dessas pessoas. Então, assim, em menos de 30 segundos, o padrão já começou de reorganização desses padrões que estavam afetados. Então, é um tratamento. Como que a gente vai tomar remédio para tirar a radiação eletromagnética, Guta? Não existe isso, né? Eu sou consciente que eu tenho contaminação eletromagnética, que é a doença do século, é a doença da modernidade, mas como é que eu vou fazer um tratamento? O que eu vou tomar por via oral que vai diminuir isso? Não, eu tenho que fazer um tratamento equivalente, eu tenho que usar frequência. Então, a Frequência. frequência é a inversão dessa frequência que te adoece. Então, o CARD é essencial para isso. Então, a gente conseguiu comprovar
com esses 34 pacientes humanos que reverteu esse padrão negativo de doença. Então, né, logo que tiver, eu já te mando. A gente tem a gravação já da apresentação, mas quando for publicado na revista, eu vou ter muita satisfação em divulgar isso para a humanidade, porque isso é serviço para a humanidade. Aí eu não sou a Daniela veterinária, eu sou aquela pesquisadora que quer o bem da humanidade, meu bem de todo mundo. E esse conhecimento não pode ser retido, ele precisa ser divulgado. E ele é barato. Você vai poder ter um card a um preço absurdamente barato, uma durabilidade bacana. Pelo menos até um ano a gente garante um funcionamento adequado desse card. Maravilha. E, pessoal, ó, escutem bem, isso é a medicina do futuro. Isso é a saúde do futuro. Querendo ou não, isso é. Então, quanto mais pessoas começarem a abrir as possibilidades, investidores comecem a fazer investimento nessas áreas também, vai ser melhor para todo mundo, porque isso não tem como fugir. Isso é a realidade, isso é totalmente. É como você falou, é mais fácil, é mais rápido, é mais barato. Sim. E é viável, né? Assim, temos acesso. Você vai deixar seu telefone aqui no final. Quem quiser já entre em contato, ou seu Insta, sua comunicação. As pessoas vão entrar em contato, vão falar, e quanto mais a gente puder divulgar, vamos divulgar, né? O programa está aqui para isso. Meu intuito, bem engraçado, meu primeiro intuito do programa, do Saúde Desperta, era trazer só pessoas que tenham terapia integrativa de vários tipos, e vários procedimentos, e várias técnicas, e vários equipamentos ou tecnologias, porque meu intuito era ter como se fosse uma lista de profissionais que, quando você tivesse uma dúvida de alguma coisa, você olhasse lá e saísse clicando. Eu quero saber tal assunto para me tirar uma dúvida de alguma doença, algum problema, e clicava lá e via. Mas terminou ampliando um pouco mais para várias áreas da saúde e também áreas holísticas, né, de curiosidade também, mas o maior intuito é essa parte da saúde e proporcionar o conhecimento de tudo isso, que está na nossa cara, só que a gente não deixam a gente ver, na verdade, né? A gente está aqui para mostrar, estamos aqui, as guerreiras, para mostrar que existe, existe. Exato, é muita informação que sempre esteve ali, mas são informações que foram ocultadas para que a gente não despertasse o nosso potencial. E nós estamos no século XXI, essa tecnologia está disponível há muito tempo, né? Para você ter uma ideia, comecei a mexer com esse tipo de tecnologia no ano 2003, e os meus professores, que já são mais velhos, já estão lá, os acadêmicos já têm mais de 40 anos que eles têm acesso a essa tecnologia. E cada vez mais a gente tem que fazer isso, é divulgar, não deixar fechado né, numa população muito restrita, e encarecer isso, porque as pessoas querem deter esse conhecimento para que elas possam encarecer e enriquecer. E a ideia não é essa, né? É como a terapia de ozônio. Eu fui uma das que brigou muito para que o ozônio criasse força e fosse reconhecido dentro da medicina veterinária. E ainda na medicina, ainda tramitando, ainda tem uma série de dificuldades. Você, dentista, você sabe que dentista conseguiu depois, fisioterapeuta conseguiu, e a medicina ainda está lá na luta. Por quê? Porque eles querem patentear o impatenteável, que é o oxigênio, que é a matéria-prima do ozônio. É uma coisa absurda isso. Entendeu? Então, eu fui uma das que ajudou, que acreditou, que a gente sempre fez um movimento a favor de que o ozônio, que é uma terapia tão barata, né, pudesse chegar a toda a população. Né? Quando teve o boom do ozônio, a gente sabia que se tivesse condição de, pelo menos, uma máquina de ozônio em cada pronto-socorro, não teria os internamentos, não teria a quantidade de medicamentos que se utiliza, grande idiosincrasias, né, de medicamento, a indústria farmacêutica matando cada vez mais a população, e os animais também, Eu sou intoxicados. habilitada eu sou habilitada em ozonoterapia, e quando eu comecei a estudar e aprender, eu digo: "Cara, é tipo água benta, meu amor", porque o Cura negócio é bom tudo. para quase tudo. Você pode injetar o ozônio, o ar em você, ele causa até reduzir gordura, ele reduz gordura até para a parte estética, né, ele melhora clareamento de olheiras, ele faz milhões de coisas, aí cura ferida, melhora a parte tudo, só não pode respirar ele, mas o resto você pode fazer o que você quiser, que ele é fantástico, e tanto na parte, como eu disse, estética, quanto curativa, quanto cicatrizante. Eu digo: "Gente, a água benta, esse negócio, ele serve para tudo". Olha a quantidade de pés amputados que se reduz, gente, né? O sofrimento das pessoas é absurdo. Mas não há interesse, o governo não quer colocar aquilo que cura, ele quer manter a doença. Por isso que chama a indústria da doença.
A indústria farmacêutica é a famosa indústria da doença. Então, para tudo. Então, ainda a gente não foi perseguido, sabe, Guta? Ainda a gente não incomodou. Mas isso pode ser uma realidade, É. né? As Quanto primeiras maior a indústrias aí indústria, mais de floral incomoda. foram perseguidas. Foram É. perseguidas, né? Mas aí depois, como eles mesmos dizem que é a aguinha com açúcar, é a aguinha com energia, É. que foi agitada, depois passou. Mas é uma indústria que está crescendo, cada vez mais os congressos estão crescendo, estão levando uma grande população, não só médica, mas principalmente o público leigo que quer buscar saúde, quer entender como é que você adoece, e é isso que a gente está vendo, esse crescimento exponencial. Maravilha. E voltando ao cartão. Então, você consegue colocar. Ele não é um cartão único, ele é individual, né? Isso? Personalizado. Você É um faz uma cartão anamnese, personalizado. tem que fazer uma Sim, consulta com você para compreender o que a pessoa realmente precisa, para você assim fazer. E você pode colocar várias frequências ali ou não, é só uma frequência. né? Pode colocar até 32 frequências, garantido, é bastante, tá? Um monte. Não precisa fazer consulta, a gente não monopoliza nada, tá? A gente faz um bate-papo. Existem médicos que podem efetivamente fazer uma consulta e os médicos prescrevem o card já no receituário e a pessoa me procura para eu fazer. Então, tem vários públicos, tem o público direto e o indireto, tá? Eu faço consulta só de animais, né? Porque eu sou veterinária, sou habilitada para atender animais. Então, os meus pacientes todos usam card, tá? Paciente com doença grave. Então, ele é coadjuvante. A gente faz a terapia e coloca o card como complementar. Mas pode me mandar uma mensagem, a gente vai deixar aí o direct do Instagram, pode estar me passando, a gente bate um papo e vê a necessidade. Se a pessoa precisar de uma consulta, a gente tem médicos habilitados. Aí faz a consulta, pode estar fazendo esse exame da biorressonância pela máquina, e aí a gente chega a uma conclusão e o médico prescreve para eu executar. Então é bastante frequência. Esse exame da biorressonância é aquele que é um scannerzinho que você bota só a mão, né? Sim, sim, tem vários modelos. Tem o modelo da mão, tem o modelo que você coloca um fone aqui também, que é o Spook, tem vários tipos de máquina que dá para fazer. Tem uns que já está lendo a íris, tá? Tem uma que não Tem um está que é leitura comercializada. facial, né? Tem um que é Leitura leitura facial. facial, Até mandar uma foto no WhatsApp e o negócio já é impressionante. A tecnologia. Eu fui no exato. congresso de física quântica, eu fiquei bem impressionada com a tecnologia, que é absurda, e tinha, tipo, a minha revolta, né? Tinha, sei lá, 1.000 pessoas no congresso, 800, 600 pessoas, não sei, e circulando nos equipamentos, assim, sei lá, 200. Uhum. Eu digo, gente, era para estar 200.000 pessoas aqui vendo isso, né? Eu revoltada, querendo que todo mundo soubesse dessa tecnologia. Mas estamos crescendo, né? Estamos. Né? Estamos E crescendo tem o e estamos método tradicional artesanal, que é a biorressonância feita pela radiestesia, pode ser feito com pêndulo, com aurímetro, pelo Ring Test, que é o teste de cinesiologia da força muscular, né, do anel da mão. Tem testes de cinesiologia que se faz com a força muscular do braço, do pé, né? Então a gente vê hoje vários segmentos, biomagnetismo que faz, né, pela força do pé, da contração da perna. Então, assim, vários métodos que vão te levar a um diagnóstico, né? Aí vai da especialidade de cada um, mas que vão te revelar onde é a área que tá doente, né? A área que precisa ser tratada. fantástico. Então, você consegue botar em torno de 33, é isso, 32 frequência? frequências eu tenho tido sucesso. Tem uma colega minha que já chegou a colocar mais, ela chegou perto de 50, tá? Então, é possível, tá? Eu tenho colocado, não coloco mais do que 30, 32, porque aí a gente também tá dando tiro para todo lado. Aí você precisa, É, né? Assim, eu não posso colocar de A a Z, desde a dor no dedão do pé até no fio do cabelo. é. Precisa ter uma coerência também, né? Porque a gente pode estar conciliando um card, por exemplo, que vai fazer a primeira fase de limpeza do terreno biológico, que seria destoxificar. Primeiro, identificar os órgãos que estão em sofrimento. Então, aí você vai identificar se tem metal pesado, parasito, se tem vírus, bactéria, o que está ali acontecendo. Depois você pode fazer um outro card, que é um card terapêutico, em que a gente vai fazer reposições, vamos harmonizar um órgão, vamos fazer um tratamento emocional, né? Muitos de nós temos traumas,
né? Traumas vividos que ficam muitas vezes quietos ali, determinada informação ou uma imagem, uma música volta, faz, né? Quem estudou terapia neural sabe que tem os golpes, né? O primeiro golpe, o segundo golpe, então a gente pode fazer um card voltado para um problema emocional, né? Uma criança que faz xixi na cama, uma pessoa que tem transtorno de pânico, animais que têm medo de trovão. Então, tudo é possível. E pode ser conciliado. Ah, é o fulaninho que tem o medo do trovão, mas ele tem o medo de trovão e ele tem uma doença renal. A gente sabe que na medicina chinesa tem a ver rim com medo. Então, a gente vai fazer um card direcionado para tratar esse emocional, esse apoio emocional, mas nós vamos fazer o quê? Melhorar a função renal. Vamos ajudar a melhorar a intoxicação de ureia e creatinina que ele tem. Nossa, é Tem muitas maravilhoso. possibilidades, muitas. E então, em torno de um ano, aquele card continua emanando energia. Após um ano, você sugere eliminar e comprar outro card, ou você consegue magnetizar, remagnetizar o Sim, é próprio card? possível, você pode recarregar, é que às vezes não compensa pela distância da cidade. Se você estiver perto de mim, compensa magnetizar de novo. A gente zera ele, como aquelas fitas cassetes antigas, né? A gente zera ele e regrava em cima, tá? Mas quem vai utilizar o Sedex, aí não compensa. Compensa a gente fazer um card novo. Entendeu? Porque é bem viável, então, né? Super Muito viável. viável. É viável. Custo-benefício é bem interessante. E o ideal é que ele esteja encostando no corpo, né? Foi o que você falou. Exatamente. A gente recomenda às mulheres, se possível, utilizar a tarja preta dentro do sutiã, eu uso aqui na lateral do sutiã. Os homens podem colocar dentro da meia, mas tomar cuidado porque a gente se distrai, a gente acaba, quando vai se despir, ele Joga pula. fora. Como ele é feito de PVC, não tem problema se ele molhar. Pode molhar, pode até tomar banho com ele, né? Não tem É, problema, porque é só secar. E a higiene diária dele é só passar um paninho úmido com álcool, uma, um papel absorvente, né, para tirar a gordura corpórea. Mas pode ficar em contato direto. Eu vejo que muitas mães, a gente faz uma versão pequena, tá, Guta? Essa daqui não é a versão pequena, essa é uma versão de tamanho de card de banco. Mas tem um certo, mini card bem pequenininho, e o mini card ele é bem pequenininho e algumas mães penduram ele aqui, tá? Põe um excelente. cordãozinho. Os petzinhos pode ser feito assim também, um cordãozinho. E os pets que usam roupa, a gente costura na roupinha por dentro. Então ele Oh, fica em meu contato com Deus. o pelo. Eles aceitam numa boa. Ah, mas assim, mesmo que não consiga encostar, se colocar no bolso, também dá. Dá. Essa frequência a gente consegue medir o raio dela, ela tem um raio, né? De ação. Ela tem, como a aura do nosso corpo, ela tem uma É, amplitude. Mas claro que o contato maior vai fazer com que essa frequência seja transferida de forma mais efetiva. Eu uso essa pulseira também de tirar, né, energia e tal, pulseira magnética, e eu achava que tem que estar colada, grudada, tá? Depois eu tive uma aula sobre esse assunto, aí disseram, não, Sim, você pode até colocar na sua bolsa, porque ele tem um raio X, isso. X eu digo, não é raio X, é raio É, Y, Z, de um é. tamanho aí específico que eu tenho, parece que tem 14, 15, tem uns centímetros aí, Sim. que pode ficar distante. Então, assim, pode ficar na minha bolsa, pode ficar no bolso, pode deixar folgado aqui no braço, porque eu estava bem Uhum. apertado, porque achava que tem que estar encostando, assim, colada. Mas não, É, disseram que pode ficar um pouquinho distante, que também tem esse raio de proteção. Mas o cartão é muito mais fácil, né? é fácil. Você pode. Eu já vi gente colar também com micropor, né? Assim, ficar com Eu medo ia de perder. perguntar, botar uma fita, uma faixa, um Pode, elástico, um adesivo. pode sim, sem problema. Nossa, já tive uma ideia. Agora, o povo agora adora cobrir o umbigo, já tapa o umbigo com card. Pode colocar, pode. Pode 2 colocar em 1, assim. minha gente. Boa ideia. Olha, eu escuto cada sugestão maravilhosa e a gente vai disseminando cada informação Tapa o nova que umbigo com vem, card. Então, né? óbvio, falando óbvio, né? A parte preta é a parte que você encosta, né? Então, Exatamente. É a parte né? preta Vamos falar aqui, o que é a óbvio. tarja. Aqui que tem as informações, né? Bem nessa tarjinha Então, preta aqui. bota no umbigo, Entendeu? Pode botar no bico. já tapa o umbigo, já magnetiza com as frequências melhores Sim. possíveis. Então, é possível você fazer reposição hormonal, é possível você fazer reposição de minerais, De minerais, vitaminas. vitaminas. Sim. Pois é, eu vou falar, vou me matar, assim, medo de ser cancelada aqui.
falar de que as pessoas têm uma tendência muito grande a tomar remédio, tomar. Eu me alimento muito bem. E eu sou saudável. A pessoa, você tem que tomar não sei o quê, porque é bom. Aí eu digo, mas eu tô bem, eu tô me sentindo saudável, bem tranquila, eu não sinto necessidade de tomar. Não, mas tem que, depois de tal idade, tem que tomar. Eu digo, cara, eu não vou ficar me entupindo de remédio. Aí eu só penso nisso, só penso em pegar um card ou uma biorressonância, que você bota um eletrodozinho a cada 3 meses, 6 meses, você vai no profissional e você faz uma carga ali de minerais, de vitaminas e tudo, através da própria energia do que você já tem, ele só está potencializando e mandando para você aquela frequência que aquilo ali vai passar para você. É a mesma coisa, né? Já Você pensou vai que você pode absorver a botar um card frequência. e fazer um ILIB? Você pode colocar a frequência do infravermelho no card e pode Ó, ficar fazendo uma terapia ILIB por card. Pode colocar terapia neural, pode colocar a procaína, né? Fazendo uma terapia neural por frequência, como manutenção. Ah, exatamente. eu vou uma vez por mês fazer terapia neural com o meu terapeuta neural. Aí eu mantenho o card com uma frequência de procaína para fazer uma manutenção, Gente, durabilidade. traduzindo, o céu é o limite, né, não, Dani? Olha, já penso, eu já olhei aqui para você, já pensei numa coisa legal. A mulher vai lá fazer botox, preenchimento, bota um card que tenha a frequência de botox, de toxina botulínica. E rejuvenescimento em geral, renovação celular, Sim, né? sim, a Longevidade, gente você pode já, colocar frequência de órgãos. com certeza, porque Pode. você soma tudo mais e a pessoa vai compreender aquilo ali como um complemento real que Uhum. existe na sua saúde, né? Física, corpórea, emocional. Nossa, eu já estava achando interessante, viu, Dani? Quando me falaram do seu card, eu digo, não, tem que falar com a Dani, conversar sobre esse card, eu quero o card. Aí eu achei Vamos que já era um mandar, hein? pré-pronto. Depois você Vamos falou, eu mandar. digo, peraí, agora eu quero muito mais, eu vou divulgar muito mais, porque é algo que a gente precisa realmente expor para as pessoas, para todo mundo ter acesso a isso aí, e de usá-lo como a nova terapia do futuro mesmo, que está no presente. Sim, eu Então, até já que tenho está no cards presente. prontos, viu, Guta? Eu até tenho alguns cards prontos. Quando a gente vai em congresso Ah, veterinário, eu tá. levo alguns É. cards prontos. Por exemplo, tem um Uhum. card para tratar parasitas. Então, a gente fez um card que tem lá 30 frequências de vários parasitas mais comuns. Então, a pessoa pode simplesmente dizer assim: olha, eu não quero usar vermífugo, eu quero usar um card antiparasitário. Então, já tem esse card pronto. Ah, eu quero um Maravilha. card Eu só de faço com frequência cannabis. Sim, também. sim. Posso colocar um card de cannabis. Nossa, esse card de cannabis a gente usa há tanto tempo, porque eu falei, esse ninguém vai me prender, porque eu quero ver comprovar que tem cannabis ali dentro. Então a gente ia nos Boa. congressos, né, nos cursos de cannabis e falava assim, que um card de cannabis vai tirar dor. Eu posso te demonstrar agora. Então eu perguntava, está com dor aonde? Ah, tenho dor aqui no pescoço. Botava o card aqui depois de 10 minutos, a pessoa falou assim, nossa, mas olha só, já não estou sentindo mais. O que você sentiu? Sentiu um aquecimento, melhorou, olha, soltou a musculatura. Então a gente deu para muitos colegas que estavam com dor os cards prontos de cannabis, né? Então Não. dá para ter alguns prontos, né? O card analgésico é isso. É o futuro, é o que está no presente, né? Dani, deixa teu contato para todo mundo saber, falar com você, tirar dúvidas, pedir, né? Solicitar alguns cards também que você manda para o Brasil todo, manda para o mundo todo já, manda para o mundo todo também. Ainda não despachei para fora. Eles já foram para fora, eles estão em Portugal, estão na Espanha, mas porque esses colegas estiveram aqui e levaram, eu não despachei ainda, mas não teria problema nenhum em despachar, tá? Ó, o Mas meu público é aqui, muito de Lisboa, tranquilo no viu? Brasil. Tem É, muita o meu gente também. aqui, acho que 10% da minha audiência é de Portugal. Que fantástico. Eu tenho muitos amigos lá e agora tive essa semana que passou em Madrid, então fiz muitos amigos também madrilenhos. E na próxima semana aqui em Campos do Jordão vamos estar recebendo lá na fazenda que eu trabalho, que é a Fazenda dos Movimentos Sistêmicos, vamos receber uma turma internacional, então vem pessoal de Portugal e da Espanha para fazer, então provavelmente vai ter cards que vão viajar mais um pouquinho também. Fantástico. Deixa aí para o pessoal o seu contato, por favor, Dani. Deixo. Eu acesso permanentemente as redes sociais, eu prefiro o Instagram, então eu vou estar deixando para vocês o meu arroba, é arroba petquantic, underline saúde quântica. Então é legal depois a gente deixar aí no chat, né? Escrever para o Isso, eu pessoal. vou deixar na descrição Isso. do Vamos vídeo. Quem deixar na quiser entrar descrição. lá, vai estar o link, inclusive. É só clicar que você já vai entrar rapidinho lá Fantástico. no Insta da Dani
para Isso. saber tudo. E lembrando, é pet, mas é para todo mundo. Para humanos Exatamente. e pets, né? Exatamente. É porque eu patenteei, tá, gente? Essa semana saiu certinho o nosso registro do INPI. Por 10 anos, a gente patenteou a metodologia biorressonância quântica para PETs, que é essa aqui que vocês estão vendo. Não sei se dá para ver aqui, biorressonância quântica para PETs. É uma metodologia que eu criei de exame e eu patenteei o CARD. Então, a gente fez o registro, né? Porque é inovador, então fomos pioneiros aí. Maravilha, eu fico muito honrada de estar podendo dividir e compartilhar essa Eu que informação com o agradeço. máximo de pessoas possível. Minha amiga, muito obrigada. Eu Um que beijo agradeço. grande. Estaremos juntas novamente em breve para falar de mais assunto legal, longevidade, terreno Vamos. biológico. Olha, tem muita coisa, viu, que a Dani pode falar. Já falei para vocês que ela sabe demais. Então, minha amiga, obrigada. Até a Obrigada. próxima. Até.